Maurício, a Renata e a Magali, que vão, o Maurício vai apresentar, vai falar, a Renata Amato e a Magali vão debater. E então a gente vai começar com o Maurício, ele vai falar sobre sessões online e eu vou apresentar o Maurício. Ele é psicanalista, membro da Maêutica Florianópolis, instituição psicanalítica, doutor em Linguística e Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche desenvolvido na Universidade de Paris 7, pós-doutor pela Universidade Côte d'Azur, professor de psicanálise no curso de graduação em Psicologia e no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina. Líder do grupo de pesquisa Psicanálise e Linguagem, vice-presidente do CRIVA, que é uma instituição de pesquisa internacional, e também tem diversas publicações. Dentre elas, eu destaquei duas, que são os livros dele. Gozos, do sintoma ao sintome, e também Entre Linguística e Psicanálise, o real como causalidade da língua em Saussure. Então é isso. Agora é você, Maurício. Vamos lá. Obrigada, okay. Viu? Muito obrigada. Ah, esqueci, fundamental. Quero te agradecer por você aceitar o convite e para falar sobre isso. Você é um parceiro já antigo aqui da escola, né? Assim, a gente sempre convida você, você sempre contribui com boas ideias, então quero te agradecer por isso. Ok, obrigado, Flávia, pelo convite. Recebi com muito prazer o convite. Aliás, os convites, né? Convites reiterativos da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Enfim, quase todo ano, nos últimos anos, né, estamos participando de eventos em comum e eventos, jornadas, enfim, né, promovidas pela escola. Então, é um prazer estar aqui novamente, poder dar alguma contribuição em torno desse tema e também poder ouvir, né, de vocês nessa troca algum retorno, né, sobre isso que vamos falar, enfim, o que podemos trocar para fazer a psicanálise avançar a nossa prática psicanalítica. É igualmente um prazer estar aqui diante de tantos colegas, né? Acabei não dando um oizinho para todo mundo, senão fica muita gente falando ao mesmo tempo, mas é uma grande satisfação encontrar vários amigos e colegas aqui que eu nem vou nomear para não correr o risco de esquecer alguém, né? Mas sintam-se todos virtualmente abraçados, embora sem ter o calor do corpo, né? Um abraço sempre, né, comporta, mas, enfim, né, sintam-se abraçados. Eu gostaria também de cumprimentar mais diretamente as minhas colegas debatedoras, né, a Renata e Magali, né, que vão discutir mais de perto aí as minhas palavras. Bom, então vamos lá. Vamos começar por esse título que batizamos aí, né, Sessões Online. Isso, para mim, é sempre uma celeuma, né? No sentido de como nomear isso que estamos fazendo, né? Se colocamos, por exemplo, psicanálise online, não me parece que fica bem. Porque, ao adjetivar a psicanálise com esse online, cria-se uma segmentação. Ou seja, há duas espécies de psicanálise, então. Uma psicanálise presencial e uma psicanálise online. Acho que não se trata disso, né? Psicanálise enquanto teoria e técnica é uma só, né? Então, não se trata de adjetivar dizendo psicanálise online. Senão, né, pode-se criar essa ideia de que tem online e tem ou não online. Então, para mim, psicanálise fica sendo uma coisa só. Escolhemos, que esse título a gente dialogou com a Flávia, de dizer, né, sessões online. Aí me parece um pouco melhor, porque realmente, né, nesse momento, estão acontecendo sessões presenciais, né,
ao menos na minha prática, eu estou tendo sessões que são presenciais e sessões que são online. As sessões presenciais, com todos os cuidados e orientações aí sanitárias, né, epidemiológicas, e sessões online por, enfim, esses aplicativos disponíveis. Então, me parece que né, pode ser um pouco mais adequado a gente nomear a sessão, né, como sendo online ou presencial, mas não propriamente a psicanálise, no sentido que a psicanálise é uma só. Então, eu também gostaria, nesse início de fala, repudiar, acho que seria esse o termo, qualquer passagem simples e direta para o online. Digamos, tenho acompanhado desde o início da pandemia alguns colegas ou algumas pessoas conhecidas que disseram assim, não, eu passei todos os meus pacientes online e estamos trabalhando online e está tudo bem. Eu acho que a coisa não é tão simples assim, né? Eu acho que se a passagem, por exemplo, da poltrona para o divã, né, nos fez falar tanto, nos fez escrever artigos, livros e discutir tanto esse momento, né? Uma passagem assim de uma sessão presencial para uma sessão online, acho que não é uma passagem tão simples assim. O que quero dizer com isso? Que há casos em que me parece não ser muito possível o online, seja por uma questão de estrutura psíquica, né? Ou seja também por uma questão muito singular de cada sujeito, né? Em que a presença e uma presença física é necessária, né? Até por mais que isso possa ser muito imaginário, a presença, muitas vezes esse imaginário é essencial e fundamental para uma construção da transferência e para que o trabalho possa acontecer. Então, acho que se trata sempre de uma escuta do analista, ou seja, que pacientes têm condições de ir para online, que pacientes não têm, né, condições de fazer sessões online. Por exemplo, que pacientes, isso aconteceu na minha clínica, né, no início da pandemia, uma série de pacientes ficaram, né, sem ter sessões, aguardando um outro momento. E houve esse outro momento que o governo, por decreto, né, liberou enfim, os atendimentos, não só de psicanálise, né, de outros profissionais da saúde, e aí então, né, foi possível retomar sessões presenciais com todos os cuidados, como eu falava. Então, acho que se trata sempre de uma escuta do analista em poder escutar algo da singularidade de cada um e, a partir disso, tomar aí uma condução diante da condução de cada paciente ou de como fazer com cada, né, com cada um. Me parece que o que está em jogo aí como ponto principal é a questão da presença, né? Ou seja, se falamos presenciar, né, sessões presenciais e sessões online, a diferença entre uma e outra é a questão da presença, né? Pois bem, o que é a presença em psicanálise, né? Esse é um dos pontos que eu gostaria de articular aqui, né? O que falamos quando falamos em presença, né? Ou seja, a presença é simplesmente essa presença do ponto de vista da realidade, da presença dos corpos, né? Ou essa presença implica uma dimensão um pouco maior, um pouco mais ampla, de pensar que a presença implica um real, para além do imaginário, né, de estar presente, uma dimensão do real da presença, né, o real do corpo aí, né. E nesse sentido, a gente pensaria que o encontro em psicanálise é o encontro da ordem da psique,
né? Aquilo que Lacan fala no Seminário 11, o encontro com a psique quer dizer o encontro com o real. O encontro com esse real que marca sempre um encontro faltoso, né? Então, quer dizer, é um encontro com a falta, essa ordem da psique como esse encontro com a falta. Um encontro, então, não marcado, não programado, né? É claro que a gente agenda a sessão, né? Uma sessão é agendada, tal dia, tal horário, mas o que vai se passar ali não está nada programado, né? Tanto em termos da associação livre, como do que o analista intervém, né? Então, na sessão há uma dimensão desse real em jogo, né? Dizer que a sessão está agendada não é nada, isso não diz nada de uma previsibilidade. Isso a gente está careca de ouvir os pacientes dizer, poxa, vim hoje para a sessão, né, sem saber o que dizer e disse um monte de coisas que nem pensaria que iria dizer isso, né? Ou, hoje eu vim pensando em falar tal coisa, chego aqui e falo outra coisa e sempre é assim, né? Então, ou seja, é essa dimensão mesmo dessa psique como esse encontro com o acaso, como aquilo que não é da ordem do programado, né? Então, a gente poderia, né, se perguntar, essa dimensão real da presença é possível num atendimento, numa sessão, melhor dizendo, numa sessão online? Ou seja, nós temos aí essa dimensão, uma vez que é uma dimensão do real e não da realidade. O real aí não se confunde com a realidade, né? Não quer dizer simplesmente, mas tem que estar ali, o corpo a corpo, olho no olho. Sim, isso aí pode ser muito adormecedor, isso pode ser muito imaginário, né? Então, a pergunta que me fica é em que dimensão a gente pode dizer que há um real nessa presença numa sessão online. E aí me parece interessante, depois de alguns meses aí de pandemia, alguns meses né, conduzindo sessões online, de como me parece alguma coisa, já extraindo alguma experiência desses meses, de que se o sujeito está bem transferenciado, ou seja, tem uma transferência com o analista, e essa transferência implica também de ele estar implicado né, com o seu sintoma, com aquilo que ele demanda da análise ou com aquilo que ele deseja, às vezes eu fico com a impressão que poderia colocar o sujeito de ponta cabeça, debaixo da água, que ele estaria ali disposto a trazer questões, a fazer uma associação livre. Aquela famosa frasezinha que os pacientes dizem, alô, tá me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Uhum. É uma questão assim, tipo, alô, me escuta? Sim, te escuto. E a partir dali, vai. Ou seja, o sujeito que está em análise, que está verdadeiramente fazendo um trabalho de análise, me parece que desse momento em diante, me escuta e o analista diz sim, te escuto, ali a coisa acontece, ou seja, vem as questões, vem uma associação livre, me parece que essas questões centrais da análise estão presentes. Senão a gente ficaria um pouco preso, talvez, numa questão de que a presença é essa presença imaginária, é essa presença daquilo que Derrida chamou de uma metafísica da presença, né? O filósofo Jacques Derrida, ele fez toda uma crítica da ênfase na presença, né? Através desse conceito que ele chama de metafísica da presença, né? Metafísica da presença é aquela história um pouco do eu estive lá, então, portanto, eu estou habilitado a falar disso, né? Vocês devem estar lembrados, né, do Rock in Rio, por exemplo, tinha aquelas camisetas Rock in Rio, eu fui, né? Esse eu fui marca o lugar narcísico aí do eu estive lá,
Então, portanto, eu vivi esse momento do rock nacional, esse momento extremamente produtivo da música brasileira, né? Então, eu presenciei isso, então eu estou autorizado a falar mais disso. E não, tiveram aqueles que foram e apagaram essa experiência, tiveram aqueles que não foram, mas que extremamente influenciados por esse momento, né? Então, quer dizer, não podemos ficar centrados nessa metafísica da presença, né? É algo que dentro da psicanálise já fez história, né? E ainda faz história, né? Hoje em dia, no cenário psicanalítico, não só hoje em dia, já há muitos anos, a gente vive uma certa tensão na psicanálise europeia e, sobretudo, a francesa, com a psicanálise latino-americana, né? De um certo modo, os franceses reivindicando um lugar de mais propriedade diante da psicanálise, porque esses fizeram análise com Lacan, escutaram os seminários do Lacan, assistiram os posicionamentos do Lacan. Então, quer dizer, esses estariam mais habilitados, perdão, habituados também, mas mais habilitados a falar de Lacan do que os latino-americanos, que não fizeram análise com Lacan, não fizeram análise de controle com Lacan, não estiveram presentes em seminários, enfim, muitos deles sequer, né, conheceram Lacan. Então, ou seja, esse lugar de propriedade, porque eu estava lá e por isso eu entendo mais disso, né? O mesmo aconteceu com o próprio Freud, né? Os pós-freudianos também tomavam esse lugar de propriedade porque estiveram, né, junto a Freud. Ora, a gente sabe muito bem que esse estar em presença do mestre, o que fez muitas vezes foi aquilo que eu chamo de um verdadeiro câncer entre os analistas, que é o analisante secular o analista, né? Entre os pós-freudianos, inclusive, eles imitavam até a barbicha do Freud, o modo do Freud segurar o charuto, a maneira como falava, os trejeitos. Então, quer dizer, era um colamento imaginário nessa imagem que está presente nessa presença, né? Então, ou seja, eu acho que um dos efeitos nefastos das análises é esse, é o colamento do analisante ao analista, é o colamento do discípulo ao mestre, né? Então, né, foi necessário chegar Lacan nesse pós-freudiano, né, esse pós-freudismo, melhor dizendo, né, foi necessário chegar a Lacan, que era alguém que não era germanofono, não era judeu, não tinha feito análise com Freud, não tinha feito controle com Freud, sequer conheceu o Freud pessoalmente, né? Digamos, né, foi necessário chegar a Lacan, esse que é considerado, então, o grande freudiano, para dar um outro rumo à psicanálise, um rumo, então, que não era esse colamento ao mestre, né? Então, esses descolamentos aí, disso que a gente, né, que Derrida chama também de uma metafísica da presença, a gente pode também pensar isso nesses momentos, então, dessas sessões online, sessões presenciais. Ou seja, a sessão presencial não é nenhuma garantia da análise, não é nenhuma coisa dizer, é o real do corpo. Não sei se é. A ver se tem ali um real do corpo. Vamos ver os efeitos disso. Não podemos dizer a priori porque simplesmente dois sujeitos estão trancafiados dentro de uma sala, certo? Dentro do consultório. Isso não nos diz nada de antemão. Então, é necessário, né, pensar a dimensão dessa presença. Aquilo que em Heidegger também, né, Heidegger vai dizer, onde é que está a presença? A presença está no vaso, né? Num texto de Heidegger chamado A Coisa, que por sinal inspirou Lacan a desenvolver a ideia da coisa, do das Ding, no Seminário 7, o Heidegger vai dizer a presença está no vaso, ou seja, está no vazio. Esse vazio que se constrói em torno do qual algo se passa. Então, quer dizer, essa é a dimensão da análise, né? E aí eu me pergunto, isso é possível numa sessão online? Nada me diz de antemão que seria impossível. Até porque se fosse impossível, nós teríamos que
renunciar a essas sessões online e dizer para os pacientes, olha, após a vacina a gente se encontra, né? Mas não, estamos realizando isso. Recentemente, eu já me encaminho para o final, tá? Recentemente eu participei de um debate com os colegas da TRIB, Instituição Psicanalítica de Tucumã, e uma das coisas que circulou no debate, que foi extremamente interessante, foi a ideia de que estamos fazendo essas sessões online num caráter extremamente de exceção, porque estamos vivendo uma pandemia nunca antes vivida por nós. A última pandemia foi há 100 anos atrás e poucas né, pessoas tiveram a oportunidade de viver essas duas pandemias. Então, é uma coisa totalmente nova. Sim, ok, é verdade, estamos num regime de exceção das coisas, isso tudo é verdade, mas o ponto é, há possibilidade ou não há? O que está em jogo nessas sessões online? Porque se a gente pensar que não há possibilidade, então nós temos que ser éticos e dizer para os pacientes, até depois da vacina. Se apostamos que há uma possibilidade, vamos nos perguntar quais são as condições dessas possibilidades. O que implica, né, essas possibilidades, certo? Aqui nós temos que verificar debater essa questão que me parece muito central no que estamos pensando, ou ao menos que eu penso em torno disso, né? Porque se a gente pensar na questão de uma análise presencial, me parece que essas mesmas questões estariam em jogo, né? Ou seja, qual é a dimensão da presença, qual é a dimensão da transferência, os efeitos, né? Enfim, me parece que isso também, de algum modo, estaria aí em jogo, né? Por outro lado, tem umas outras pequenas coisas que também vêm à tona com isso tudo, que é a gente pensar, tá, nesse tempo de sessões online, então, continuamos tocando as sessões que estavam em andamento, mas recebemos novos pacientes com isso, sim ou não? Eu, particularmente, na minha clínica, a princípio, eu disse, não, novos pacientes acho que eu não vou receber, não online. Mas depois as demandas vieram, né? Porque todo mundo angustiado, todo mundo sofrendo de diversas maneiras com essa questão da pandemia e outras questões. Então, quer dizer, não tem como dizer não vou ter receber, né? E aí, eu particularmente comecei a ter experiências de começar tratamentos de forma online, né? E assim, alguns não funcionaram, mas outros estão funcionando, estão indo. E assim, é uma questão que me parece assim, a transferência tem que ser ainda maior. E esse quadradinho que o paciente vê a gente, né? Ele tem que apostar que ali tem um analista que está escutando, né? Tem alguém ali que está escutando, né, que faz intervenções e tal. Então, a exigência transferencial me parece que é um pouco a mais. E se isso ocorre, me parece que daí é uma análise que vai. Claro que às vezes tem que analisar o contexto. Por exemplo, eu percebi que esses pacientes que a coisa está andando, eles vieram através de indicações, e indicações bem marcadas. Então, vieram aí com uma pré-transferência, esse termo não é muito bom, mas com uma pré-transferência arquitetada. E isso ajudou aí nesse engate da transferência, né? Melhor do que alguém tivesse com uma transferência meio solta e tal. Então, eu acho que tem uma série de outras questões pormenores, a questão da voz também, né? Enfim, eu me dedico há algum tempo aí ao estudo da voz, e as pessoas têm me questionado, mas e a voz, a voz, a voz? Olha, não podemos confundir o áudio com a voz, né? A voz é uma outra dimensão, né? Que inclusive se faz mais presente até no silêncio do que propriamente nesses aplicativos do áudio e coisas assim.
Bom, gente, gostaria de falar mais coisas, mas se não me alongo e não deixo espaço aí para as colegas. Vou parar por aqui e passar a palavra para as colegas que vão debater. Maurício, obrigada. Assim, eu acho que você trouxe questões cruciais para a gente debater agora. Eu vou passar para Magali, para Renata, e depois a gente abre para todos, né? Então, só apresentar também a Magali. Magali Guerrini Pérez, é doutora em medicina psiquiatra, ex-chefe da clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina da Universidade da República, psicanalista, membro da Escola Freudiana de Montevidéu. E a Renata, que vai ser a outra debatedora, Renata Amato, ela é psicanalista e roteirista, membro da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. Pode começar, Magali. Tá bom. Então, primeira coisa, eu vou tentar falar português, mas... Não, fala em espanhol, pode falar em espanhol. Acho bom ter a língua diferente aqui. Eu sempre faço questão de manter alguém da língua espanhola. Pode falar. Lamento muito, vou falar português, Flávia. Mas porque existe uma questão comigo que não sei se é apesar de mim ou não, mas eu sou mais carioca do que parece e é para mim mais fácil falar em português em questão de psicanálise que em espanhol quando estou trabalhando nessas questões. Mesmo se eu escrevo em espanhol, depois vou e falo em português. Mesmo se não quiser. É assim que acontece. Então, mas posso tentar dizer alguma coisa em espanhol. Mas se não fica uma mistura esquisita que não dá. Tá bom? Então, por ali, primeira coisa, mas obviamente que vai me corrigir muito, com certeza, porque meu português é mais ou menos, sei o que é. Aí, agradeço enormemente, um enorme prazer para mim, o convite cursado por você, Flávia, pela Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Sou muito agradecida de participar nesse encontro, que eu acho que são realmente os lugares, esses novos lugares, né? A gente sempre se encontra, que possibilitam avançar no psicanálise, especialmente nesse tempo de pandemia que a gente tem trabalhado muito, mais do que antes, eu acho. Não sei, pelo menos na minha experiência, né? E eu acho que isso tem sido uma coisa, a parte boa desse tempo. Difícil, mas isso é uma parte, eu acho, muito boa. Temos trabalhado muito, tem muita produção analítica, tem muito encontro com outras instituições com que temos boa transferência. Eu acho que é uma coisa boa da pandemia, enfim. Então, e saludo a todos os queridos colegas que conheço e a todos que estão participando essa noite. Enfim, especialmente a Maurício e a Renata, que vamos ficar um pouco mais perto, né? Enfim, vamos ver, eu fiz aí tentei fazer alguns recortes, Maurício, do que você falou. Eu acho um tema muito interessante e eu concordo com você com a questão do título, né? Que o título tem que ser sessões, né? Que não é psicanálise. E isso eu concordo. Mas aí, quando você falou do passagem online, eu acho que temos que não é um passagem online, né? Que tem que ser pensado assim, como é de um em um, com algumas coisas. Eu acho que tem que ser de sessão em sessão, que não é... Eu sei também que é diferente, talvez, a questão... Eu vou falar agora da pandemia, né? Em o país de vocês, que aqui no Uruguai. Aqui não foi tão marcado a questão de não poder sair de nenhum jeito, enfim.
foi um pouco mais liberado a possibilidade de sair ou não sair, mas eu acho que tem que ser visto, sabe, cada vez, em cada um, e não é, eu concordo em que não é fácil assim, vamos passar online, claro que não, isso eu concordo, mas também não é, vamos para online, voltamos para, sabe, para o consultório. Eu acho que tem que ser visto, talvez, não sei se dá uma sessão, mas mais ou menos, tipo assim, mais devagar com essa história, né? Tem que ser, isso eu pensava enquanto escutava seu relato. Com respeito, eu acho, com respeito a esse encontro com a falta que não é previsto, que não está programado, né? Eu gostei muito, porque eu acho que aí se dá se aparece uma questão se esse real está ou não está, o que acontece pode ser talvez uma questão, uma dificuldade na transferência, que tem muito a ver tudo isso com a questão da transferência. Porque o analista, deixa eu ver que eu escrevi rapidinho assim, o analista é uma função, né? A função do analista que está ali, que está para escutar, para interpretar aquilo que o sujeito diz. Então, nesse caso, nesses encontros e nessas sessões, ele, mesmo que não tiver a presença, o corpo do analista ali, mas nessa escuta, nesse lugar do analista, está se montando essa cena do análise que permite dar conta do real em algum sentido. Não sei se dá para entender o que estou querendo falar. Tá? Eu acho que ali se pode acontecer isso, né? E que não é, quer dizer, que no encontro é um encontro não previsto, claro, mas no análise tem alguns parâmetros, né, que esse encontro tem alguma direção, né? Tem a direção da cura, por exemplo, né? Dependendo dos diagnósticos que a gente tem que fazer. Não vai ser também o mesmo as sessões, se a gente está falando em torno da neurose ou da psicose, também tem uma diferença ali. Não sei você que acha, Maurício. Eu acho que isso vai fazer uma diferença, né? E você falou, eu acho também que a gente tem que, acho que você falou no final disso, não sei se entendi bem, porque também temos que nos adaptar nessas novas realidades, né? Que são as novas idades cronológicas, né? Nessa realidade dos celulares, de todas essas novas, Facebook, que sei eu, tudo isso, mas temos que funcionar com essas coisas. Por quê? Quer dizer, os jovens, todo mundo funciona. Nós estamos trabalhando, isso nos permite, nessa situação, trabalhar, e temos que ver. Eu acho que as dificuldades que podem surgir, como você bem falou, tem a ver com as dificuldades na transferência, que podem acontecer mesmo assim no consultório ou talvez de forma virtual, quer dizer, parecido não, mas que pode ser, que esse real que pode faltar, mas pode se construir, em algum sentido, com esse lugar de escuta do analista que constrói a cena. Isso eu acho que é importante. E também eu acho que é importante, você falou várias vezes, então dissemos nossa ética, vamos esperar, vai para casa, quando a vacuna chegar, né? Ficamos.
Mas eu acho que também nós sabemos que se manter falando é importante, né? Que também, não sei, eu acho que é bem importante para nossos analisantes, mesmo que acontecerem questões que estão fora do análise, manter o análise, mas, além de tudo, manter. Freud mesmo já analisava, não sei, no trem, onde fosse, né? Isso não impediu que o análise continuara. E eu também acho, desse câncer que você falou, não sei se é a pior coisa, mas pode acontecer. E também isso, às vezes, favorece e às vezes impede que a questão avance. Tudo depende. Temos aqui uma música que fala depende, tudo depende. E eu acho que é assim mesmo, que tem que ser visto de um em um, mesmo como sujeito. É de sessão em sessão, mas eu acho que é bem diferente também, dependendo da estrutura e por ali vamos vendo. Obrigado pela sua apresentação. Obrigada, Magali. Passo agora para a Renata. Deixa eu... Eita, ativei aqui. Boa noite, Flávia, Maurício, Magali, todo mundo está presente aqui hoje. Eu estava escutando vocês e me lembrando que eu participei de uma mesa com o Maurício, justamente debatendo a passagem ao divã, né, a entrada em análise numa jornada clínica da escola lacaniana, e escutando o Maurício e a Magali, de repente me deu uma sensação de que eu estava me sentindo na presença de vocês. E que, de alguma forma, né, esse modo, né, online que a gente achou, inclusive, de se encontrar, também traz esse questionamento da presença, né, e da transmissão. E também, quando a Flávia me fez esse convite para debater esse tema, eu pensei que, dada a magnitude, né, da contingência dessa pandemia, que nós fomos, de uma certa forma, convocados a revisitar os fundamentos da psicanálise e que talvez a gente pouco ainda tenha tido tempo para trocar experiências, né, do que ficou desses 7 meses sobre as condições de uma análise, né? Porque acredito que, para além da pandemia, essa experiência que a gente está vivendo agora, ela pode definir algo a mais para a prática da psicanálise, né? Então, em função disso, eu vejo que a gente, concordando com o uso, né, que o Maurício também fez, a gente está de volta nesse debate sobre as condições de uma análise. E avisados de que dentro de um consultório, na presença física dos corpos, uma análise pode também não se dar, né? E eu fiquei pensando aqui que, para entrar aqui no tema, eu li um artigo do Maurício online e esse artigo ele me causou um efeito tiquê, assim, ele me causou uma surpresa. Maurício, vou trazer uma coisa a mais aqui que eu li, sua, se você quiser trazer para o debate, em que você usa um termo, aliás, é uma revista muito interessante que eu não conhecia, se você puder, não me lembro o nome, falar dessa revista de psicanálise, de Curitiba, se não me engano, em que ele fala se não seria essa célula celular, né, esse dispositivo que a gente está usando, em alguma medida, um objeto parte do corpo, ou no mínimo extensão do corpo, né? Especialmente para uma nova geração que já nasceu com esse dispositivo quase que acoplado ao corpo.
E aí eu fiquei imaginando nessa espécie de célula celular, um pouco olho, voz, lente, óculos, prótese digital. E o que ficou para mim, assim, de te escutar agora presencialmente e ver também os pontos que a Magali recorta de como a gente lida com as sessões online, que não, eu imagino que para todo mundo já havia uma experiência online anterior de exceção, né, uma ou outra, mas, né, subitamente fomos colocados na condição de continuar a psicanálise no modo online, agora presencial, revezando, enfim. Se é o tempo de compartilharmos os casos clínicos para conversar se houve entrada em análise nas sessões online. Me refiro às sessões que se iniciaram totalmente no modo online. E fico com a pergunta se a gente pode afirmar a essa altura que não há corpo e nem presença no virtual. Foi com isso que eu fiquei. Obrigada. Muito bom. Maurício, temos duas possibilidades. Você quer fazer algum comentário agora ou colocamos as outras perguntas? Porque já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para perguntar. Você quer responder agora? Acho que vamos fazer o microfone circular, hein? Tá, e depois você responde tudo, né? Então, tudo eu queria... Responda alguma coisa. Boa. Então, eu gostei muito da sua apresentação, porque eu acho que você toca num ponto fundamental da psicanálise que diz respeito à transmissão, né? Quando você fala que a transmissão da psicanálise, eu creio que tem a ver com o real, né? A transmissão do real. E aí, você traz isso. Será que é possível essa transmissão online, né? E aí eu fiquei pensando, lendo também, que nem a Renata, lendo também um texto seu, que você falava de alguma forma que o importante era os elementos cruciais da psicanálise estar presente na sessão, independente de ser online ou presencial. Então, queria retomar essa questão com você e te perguntar se essa questão do online presencial, o que muda não seria a questão do setting, né? E aí, assim, só mais uma coisa que eu achei muito interessante quando você fala também dessa metafísica da presença, porque me fez lembrar de um livro chamado Fragmentos, que o autor, ele fez muito sucesso, é um livro autobiográfico, assim, com muito sucesso, e o autor contava o tempo quando ele era criança no campo de concentração. E depois de um tempo, descobriu-se, depois que ele fez muito sucesso, o livro foi traduzido para 12 línguas. E depois disso tudo, descobriu-se que ele nunca tinha ido num campo de concentração, a não ser como turista. Então, tem a ver com essa questão da experiência que não passa, né, pela presença da realidade, né, que você estava trazendo, né? É isso. Então, Tereza Meloni, Miriam, Nazar, Antônio e Tereza Nazar. Tereza Meloni. Boa noite, Maurício, Magali, Renata, Flávia, todos que estão ouvindo. Que maravilha esse nosso encontro, essa nossa transmissão, e devemos isso à pandemia. Eu sou tão antiga que muito antes da pandemia e antes do celular, porque a Renata falou que o celular está na mão, é uma parte do corpo e tal, era telefone de fio ainda. Então, não era uma célula. Eu quero, com isso, ressaltar que não é as características do aparelho, as características da internet, do mundo virtual, mas a relação que se estabelece com essa ferramenta. Bom, outra coisa que eu queria trazer, eu fiquei, Maurício,
com a sua perguntinha, que é uma chatice mesmo. Você está me ouvindo? Deu para ouvir? Você está me ouvindo? Deu para ouvir? Gente, isso é um desespero. Eu fico desesperada com isso. Quando eu ouvi você falar agora, porque não era eu que estava falando, aí eu pude escutar de outro lugar. Eu me lembrei do Freud, eu não sei, eu não fiz análise com Lacan, muito menos com Freud, nem com ninguém que fez análise com Lacan, e portanto, eu vou ficar com a obra do Freud. Na obra dele, que eu não sei aonde, ele diz o seguinte, que quando ele fala da transferência, ele diz que o sujeito realmente entra em transferência quando ele tira o olho do analista, que ele não está de olho no analista. Quando ele não está de olho, ele pode, de alguma maneira, estar realmente implicado na análise a partir da posição fantasmática, portanto, na transferência. E aí eu quero retomar essa frase, assim, isso que me irrita tanto, eu acho que não é só a mim, a internet caiu. Repete, você me ouviu? Exatamente nessas brechas. Isso é uma hipótese louca, né? A gente tem que estudar muito para falar isso, mas vamos aqui falar disso. Se nessas brechas é que o sujeito, quando para de alguma maneira, por algum motivo, ele não escuta o que o analista disse, ele pode se escutar e, portanto, se implicar. Essa é uma questão. Outra questão, que aí é mais minha, mas que me retornou agora, ouvindo você, Maurício, é uma questão antiga minha. Eu fico pensando nesse tal do impossível e do possível. Eu ando pensando que isso não se trata de uma fronteira, no mínimo um litoral com a praia extensa e as ondas indo e vindo. Porque como é que a gente sabe o limite entre o possível e o impossível? Será que o impossível não é aquilo que a gente empurra o impossível para lá, né? Vai empurrando o impossível, ele vai se tornando possível. E aquilo que a gente não conseguiu fazer é, por um tempo, digamos assim, impossível, mas pode se tornar possível. Então, essa questão se uma psicanálise online, porque no meu tempo, quando eu atendia por telefone, não era online, enfim, que a gente já fazia, todos nós aqui, de alguma maneira, por exceção ou não, fazíamos atendimentos sem a presença da realidade do analista. Eu gostei quando a Flávia usou esse termo. Então, eu digo isso, né? Quer dizer, pode ser que seja impossível, mas pode ser que não seja, a gente não sabe a priori. Daí é que, em alguns casos, né, alguns analistas, eu sei de analistas que não estão atendendo mais ninguém. Pararam de atender. Sua questão está ótima, mas a gente tem uma questão com o tempo. É isso. Fechou? É isso. Fechou? Tá, obrigada. Fechou. Miriam, você colocou uma questão no chat, você quer falar? Está sem o microfone, Miriam. Eu não tinha... Boa noite a todos. Olá, Maurício e tal. Claro, eu não tinha pensado em perguntar verbalmente e tal. Eu, então, mandei esse chat, porque era durante a exposição do Maurício, quando ele coloca essa questão da metafísica, da presença, e a questão da voz, e também a voz, enquanto sonoramente emitida, também tem uma metafísica da voz, que é a voz que interessa, que é a voz de que se trata, né? Mas, então, eu não pensava em outra coisa, senão em comparar com duas experiências de análise online, mas uma só por telefone, aliás, duas, e outra utilizando o recurso dos vídeos também. Que me pareceu, essa questão surgiu porque, durante a exposição dele, me ocorreu que, então, tanto faz. Porque, entendeu? Mas quis saber o que acham vocês. Era isso. Nazar. Cadê o Nazar? Ele pediu para falar. Nazar? Oi. Opa. Boa noite. Parabéns, Maurício, Magali, Renata. É um tema interessante, é um tema instigante e
E surge sempre a pergunta, isso veio para ficar? Essa é uma questão. Eu acredito que não vai haver retorno, não haja retorno. Logo que iniciou a pandemia, que foi uma situação traumática, verdadeiramente traumática, traumática no sentido de ruptura dos vínculos, não é? E uma situação que pegou a espinha dorsal do sistema econômico mundial. E isso foi rompendo, dilacerando, não é? Corrompendo, corroindo, não é? O sentido de corrupção, de romper, né? Rompendo os vínculos, em todos os sentidos. Logo que surgiu, o presidente do Banco Itaú, para as pessoas os analistas do Uruguai, da Argentina, que não conhecem o Banco Itaú, um dos maiores bancos do mundo. O presidente do Banco Itaú deu uma entrevista no jornal O Globo, dizendo que agora ele estava mais feliz, porque ele não precisava sair pela manhã para ir ao seu psicanalista. Ele fazia de casa, online. Quando se fala de presença do analista, há um capítulo que abre o capítulo no Seminário 11, Transferência e Pulsão, que se chama justamente a presença do analista. Que Lacan vai dizer que a presença do analista é a manifestação do inconsciente enquanto tal. E aí surge nessa questão do atendimento online, das sessões online, e que eu gostaria de dar um testemunho interessante que mexeu muito com a minha vergonha. Mexeu muito com a minha vergonha. Eu me perguntei, mas eu sou puta velha, por que eu estou com vergonha de fazer esse tipo de atendimento? Inclusive, eu recebi algumas pessoas novas de fora do país que iniciaram a sua análise online. Não é? A gente não se conhece pessoalmente, nunca se viu, e iniciaram. Mas surgiu uma vergonha. E eu não sabia muito bem o que fazer com essa vergonha. A questão da minha presença. Não é? Eu até um dia procurei com a diarista aqui de casa para verificar como é que ela via a minha imagem. Como é que era, porque eu via a imagem do analisando e em recorte menor a minha. Mas como é que isso comparecia do outro lado? Uma questão que eu não vou entrar em debate o que se passa em sessões presenciais ou online, eu acredito que ou acontece análise ou não acontece. E quando Lacan diz a presença do analista é a manifestação do inconsciente, resta saber o que o analista, enquanto fazendo parte da economia psíquica do analisando, isso é Freud, como ele vai operar para que alguma coisa possa acontecer no transcorrer dessas sessões. Isso vai depender do psicanalista. E aí ele é convocado a responder com um certo estilo, não é? De uma forma mais contundente, se ele ocupa ou não essa função do analista. Só para terminar, em março do ano passado, e eu fiz uma palestra num congresso de psiquiatria sobre isso, em março do ano passado, uma analisanda minha estava tomando café da manhã em frente ao Central Park e ela abre o caderno de domingo do The Economist e tem 4 ou 5 páginas sobre uma questão muito interessante. Ela fotografa essas páginas e me envia. Ela mostrando como
a população mundial estava cada vez mais necessitando falar e que muitas autoridades de muitos países começavam a preparar, entre aspas, operadores como garçom, cabeleireiro e etc. e tal, para escutar um pouco mais as pessoas. E que as questões de alguns serviços de escuta por vias online, isso iria crescer cada vez mais. Isso está no The Economist, em março do ano passado. Eu fico por aqui. Outra questão é a questão da pulsão escópica. A questão da pulsão escópica, que nós lidamos melhor quando o sujeito, o psicanalizante, ele passa ao divã, não é isso? Quer dizer, como é que fica? É uma questão muito complexa. E aí entra novamente como o analista terá que se virar com a transferência e enquanto presença do analista. É só. Joia, obrigada, Nazar. Antônia e depois a Tereza Nazar. Acho que não vai dar tempo de eu falar, porque o tempo está muito exíguo aqui. Eu vou falar rapidinho. Dá tempo. Então eu falo, tá? Eu queria só retomar, porque eu achei muito... o Nazar tocou na questão que eu queria falar, que eu quero, né? Que tem a ver com a questão exatamente... essa questão do online ou não online, para mim fez questão isso no começo também, eu não comecei logo atendendo, achei que não ia demorar tanto, então vamos esperar, e depois começou a ver, bom, enfim, eu estou atendendo online, estou atendendo nesse sistema, e toda a questão, eu acho que o Maurício trouxe isso, e o Nazar pegou muito bem, que é a questão da presença do analista e da manifestação do inconsciente. Então, se a presença do analista está, se tem um analista ali que pode escutar, ele vai poder intervir, fazer leitura significante ali, e se haver com essa questão dessa economia que está para o sujeito. Agora, acho que há pontos. Então, a presença do analista, ela está também nessa forma que eu diria mais, eu estou evitando de chamar online, mais virtual ou remota, né? Porque ela pode ser por telefone também, mas como presença, a presença do analista, ela só estaria, então, enquanto corpo, mas o que faz aí questão, que Lacan coloca muito bem lá no seminário 11, é essa manifestação do inconsciente, então, a possibilidade de leitura aí, e de se estabelecer uma transferência. Eu percebo que é mais difícil, um pouco, para mim é mais difícil, o próprio cansaço, me desgasta mais, a escuta, a atenção que é exigida. Mas eu achei isso muito, muito importante. E essa questão com a pulsão escópica, né? O que fazer? Como fazer com os pacientes, então, na passagem ao divã? Eu não tive nenhum que começou e que chegou nesse ponto, mas eu acho que essa é uma questão importante para a gente discutir. Então, eu acho que a presença do analista, ela tanto está no virtual, no remoto, como no presencial. Se a presença do analista não está se fazendo outra coisa que não é análise. Esse era o comentário que eu queria colocar, que eu achei bem pertinente, que tem a ver com a fala do Maurício e também com o que Nazar trouxe. Obrigada. Tereza, pode fazer sua questão. É só um comentário também. Eu acho que já foi bem dito e Nazar falou, Antônia agora falou, mas a questão que eu queria colocar é que justamente, primeiro que a psicanálise, no meu entender, quando há efeitos no analisando, ou seja, quando de alguma maneira há modificações palpáveis que ele traz no seu discurso e que são audíveis, né, perceptíveis pelo analista e pelo próprio sujeito. Portanto, quando ele muda de posição. Isso era a primeira coisa que eu queria colocar. Eu acho que
toda essa questão do online, né, como já foi dito também, pode ser no vídeo e pode ser só pelo celular. Eu posso falar de uma experiência minha que já é bastante antiga. Eu tenho pacientes em vários estados, em outros países, e nesse momento da pandemia, curiosamente, foi muito surpreendente para mim. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Algumas pessoas me procuraram pela primeira vez. E o que eu quero dizer é que, na verdade, pelo menos me parece, ainda é precoce, porque está muito no início, me parece que essa transferência se estabeleceu. Os sujeitos trazem as suas questões, trazem seus sonhos, enfim. Eu acho que ainda é muito precoce para nós fazermos uma análise mais apurada dos efeitos desse tipo de atendimento. Eu gosto de citar o Agamben naquele livro dele maravilhoso, O que é o Contemporâneo, que ele vai dizer justamente que a gente, para enxergar o que nos é contemporâneo, é preciso que a gente se recolha um pouco para as sombras. Só com um certo distanciamento, fora do brilho da cena, é que a gente pode avaliar aquilo que a gente tem diante da gente, quer dizer, o que a gente está vendo. Eu acho que há que se dar um tempo de elaboração para a gente perceber esses efeitos. Mas o que eu escuto de alguns colegas e que eu tenho percebido na minha clínica é que, claro, que cansa, sim, talvez um pouco mais esse tipo de atendimento, ou muito mais, mas o fato é que a análise ela diz respeito justamente ao estabelecimento dessa transferência, e a gente precisa entender que, como tudo, como o sujeito é movimento, a própria transferência e o real, como já foi dito pelo Maurício, o real ele é inusitado, ele nos pega de surpresa. Esse real vai modificando, inclusive, o próprio estatuto da transferência. É o que nós temos visto ao longo desses meses de pandemia, né? Então, era isso que eu queria deixar aqui como pequena contribuição. Obrigada. Então, obrigada. Agora, Maurício, você finaliza aí uns 10, no máximo 15 minutos, pode ser? Ok, pode ser. Não, tá bem. Bom, obrigado a todos pelos comentários. Realmente, eu antes escolhi que o microfone circulasse justamente para escutar os colegas, porque, enfim, né, eu fui convidado a expor a questão aqui, mas só para dar o gatilho inicial, né, porque, enfim, estamos todos aí tentando encontrar a luz nessa escuridão aí, né, de algum modo. Então, enfim, eu vou tentar fazer um breve comentário sobre o que foi dito. Vou indo um por um, assim, porque daí eu consigo me organizar um pouco melhor. Bom, em relação à questão que a Magali colocou, essa questão, né, Magali, de a gente ver de sessão a sessão, eu acho extremamente pertinente, né? Era o que o Freud também já dizia, né? De trabalhar cada sessão como se fosse a última. Não se sabe efetivamente se na próxima sessão o paciente vem, se aquilo vai continuar, né? Independente se é presencial ou não, independente disso, a sessão se faz, digamos, uma a uma, né? Não é um pacote, uma certa continuidade ou um programa de sessões. Na psicanálise não tem nada disso, né? Mas, evidentemente, que também não dá para ser aquilo que você mesmo disse, de uma semana presencial, a outra online, a outra assim, a outra assado, né? Ou seja, de algum modo, a gente estabelecer algum parâmetro aí de como vamos trabalhar, né? Para não ficar uma coisa um pouco estranha nesse sentido.
né? Quando a Magali toca nos pontos dos diagnósticos, eu estou de acordo, embora não gosto muito desse termo diagnóstico, né? Ele me parece um pouco psiquiátrico, porque eu acho importante para o analista se perguntar em termos de estrutura clínica, né? Que estrutura clínica está em questão e como essa estrutura clínica suporta ou não essa dimensão, esse tipo de trabalho, né? Não propriamente o diagnóstico como diagnosticar algum transtorno ou alguma psicopatologia. E quanto à questão que a Magali trouxe também de adaptar-se às novas tecnologias, os aparelhos, aí nesse ponto eu discordo um pouco, porque eu acho que não se trata de adaptar-se, é mais um meio, né, como se fosse um canal de ligação. Isso que eu disse quando o paciente diz, alô, me escuta, né? Ou seja, é um canal de uma ligação com o analista, dizer, está me escutando? Sim, estou escutando. Então, vamos lá, né? Porque eu sou bastante resistente a essa questão de, digamos, a psicanálise se adaptar a essas tecnologias, né? No sentido que usar esse simplesmente como um meio, né? Se podemos escutar o paciente, o que isso pode ser uma forma viável, né? Porque senão a adaptação, não sei, me parece que envolve outras coisas, né? Adaptação talvez até isso que o mundo dos negócios, o mundo do trabalho está caminhando. Eles estão caminhando para dizer, bom, então agora muita coisa vai funcionar online, agora reuniões e tal, negócios, né, vão se dar por essa via online. E por detrás disso tem uma política neoliberal que arquiteta tudo isso, né? Então eu acho que um pouco o analista deve fazer o papel também de uma certa subversão do discurso corrente aí, né? E nessa subversão digamos, está talvez a questão de não se adaptar a isso, né? Mas isso não quer dizer não usar os aparelhos, a tecnologia, mas usar ao nosso modo, digamos, me parece isso um ponto. A Renata, em relação ao texto que ela disse para mim mencionar, eu participei de uma revista recém-lançada, a revista Palavração, escrita tudo junto, Palavração, da Biblioteca Freudiana de Curitiba, é uma instituição psicanalítica de Curitiba, onde tem vários textos interessantes, de pessoas interessantes também. Enfim, eu passei o link para a Flávia, depois ela pode disponibilizar para quem se interessa, ou alguém pode escrever para mim e eu também disponibilizo. É uma revista online, né? E aí a Renata pede para mim falar um pouco da célula e celular. Eu nesse artigo também questiono um pouco, né? Por que esse nome de celular, né? Porque batizamos desde o início com esse nome, né? Em outras línguas tem outros nomes, né? Em francês é o portável, né? Portable, né? Ou seja, é aquilo que eu posso portar junto comigo, né? Mas de algum modo o celular diz de uma célula, né? Disso que está ligado ao corpo, né? Isso que a gente coloca no bolso, no bolso do paletó, enfim, alguma coisa muito conectada ao corpo, essa célula, né? Então, de algum modo, isso está né, presente na realidade das pessoas, né? Bom, a Flávia, quando fala dos elementos fundamentais da análise e toca na questão de setting, para mim, Flávia, o setting, você sabe que é um termo que circulou muito na psicanálise e tal, mas para mim, assim, eu fico me perguntando, o que é setting em psicanálise, né? Tipo, o setting é a poltrona, é o divã, o que é o setting, né? O setting em psicanálise ele é muito mais simbólico no sentido de uma posição subjetiva de escuta, de uma posição subjetiva de fala também por parte do analisante. Quer dizer,
os dispositivos de uma análise funcionar, né, talvez não estão tão enquadrados no setting como o dispositivo, sei lá, o dispositivo não, mas enfim, de mobílias e coisas assim, né? Então, me parece que, assim, né, para mim pensar o setting é pensar esses elementos fundamentais da análise, que é o inconsciente, a transferência, a posição do analista, essa posição de escuta, me parecia alguma coisa nesse sentido, né? Do que colocava a Teresa Meloni, tem uma coisa interessante, Teresa, que no início dessa pandemia, eu via muito mais os analisantes um pouco durante a sessão, alô, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? E agora parece que isso tem cessado um pouco, ou seja, há uma certa solidificação da transferência em que o sujeito fala e ele aposta que o analista está ali, que está escutando, né? Então, nem tanto essa verificação, aquilo que Jacobson chama de uma função fática, né? Função fática é verificar se o canal está funcionando, né? Me parece que isso, ao menos eu percebi alguma coisa de uma certa diminuição disso, né? A hora que eu me referi desse você está me ouvindo, é muito mais no início, né? No início da chamada ali, no início da sessão, eu ouço isso, mas depois parece que segue, assim. Não sei se porque as internets ficaram mais estabilizadas também, então, não sei se alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante também de como, às vezes, uma falha na internet produz uma outra escuta, e isso pode ser muito rico também, né? Isso pode gerar uma coisa interessante. A hora que a Teresa fala do litoral, né, me fez pensar justamente o texto Litio da Terra, né? Ou seja, essa litera, né, que Lacan fala da letra, né? O literal, o litoral, né? E o litoral como a fronteira, né? O limite, né? Então, esse litura terra, né? Ou seja, isso que está na litura e na terra, essa fronteira entre a terra e o mar, enfim, né? A Miriam, com relação da questão do vídeo, áudio e tal, não, eu não acho que é um tanto faz, Miriam. Não sei se minha fala deu essa impressão ou transmitiu isso, mas aproveito para retificar. Não, eu acho que essa dimensão da imagem aí, acho que pode fazer um efeito. Me parece que, por exemplo, apenas o áudio, que vem a ser a mesma coisa que o telefone, né? Um aplicativo que você usa apenas o áudio ou o telefone, me parece que implica uma transferência mais bem solidificada, para que o analisante possa, ele fala com uma segurança do analista estar ali, estar escutando, né? Já o vídeo, não sei, por exemplo, acho que receber um paciente que está chegando agora, né? Tá, entrevistas iniciais, me parece interessante que seja usando também o vídeo, né? Não sei, me parece um pouco estranho receber apenas no telefone, né? O vídeo dá esse imaginário que é necessário, né? Essa dimensão da imagem. Acho que é extremamente interessante a pontuação do Nazar e também da Antônia sobre a presença do analista, né, e a manifestação do inconsciente. É isso que eu também quis marcar na minha exposição, embora eu fiquei mais apresentando eles como esse encontro com o real, mas está em jogo, sim, a dimensão do inconsciente, né, desse real do inconsciente. Porque, bom, é isso que talvez vai fazer a análise funcionar ou não funcionar, né? Então, quer dizer, ou isso funciona ou não funciona, né? Na questão escópica, sim, porque talvez o analista aparece quando sai de cena a sua imagem,
E entra a função escópica, né? Essa dimensão da pulsão escópica não é nas entrevistas preliminares, né? Aquilo que está entre as vistas, né? Me parece que a função escópica entra quando sai a imagem e vai para o divã, né? E aqui, claro, fica a pergunta como fica isso numa sessão online, enfim, né? Como que se daria essa dimensão, né? Também não saberia responder inteiramente. E acho extremamente pertinente o que a Teresa Nazar coloca a respeito, citando o Agamben, né? Que não só depois, né? Nesse après-coup, que a gente vai poder verificar efetivamente quais foram os efeitos disso sobre a nossa prática, sobre os analisantes, né? Me parece que ainda vamos investir bastante em fala, em coisas escritas para dar conta desse momento que vivenciamos e das experiências analíticas que estamos tendo. Em linhas gerais é isso, gente. Muito obrigado pelos comentários. Só uma questão rápida para acrescentar, Maurício. Pode ser uma questão... Essa questão do atendimento online, isso se impôs, não foi alguma coisa que se impôs ao cenário psicanalítico, psiquiátrico, da psicologia, etc. Agora, no que diz respeito aos lacanianos, isso vai nos trazer um problema. A questão do pagamento. A questão do pagamento, normalmente você passa a pedir para o sujeito depositar na sua conta bancária. E isso, de lacaniano, não dá recibo de imposto de renda, não é? Isso, dentro de um ano no nosso país, nós vamos ter problema. Isso vai criar problema. Porque lacaniano não dá recibo, né? Existe esse folclore, não é? Isso vai ser um problema, porque é mais uma questão que se acrescenta aí. Obrigado. Okay. Magali, você quer falar rapidinho, um minutinho? Não precisa. Não, já resolveu. Então tá. Não, só porque eu acho que quando eu falei, por falar em português mesmo, que não era, Maurício, só para falar, quando eu falei de adaptar, não era uma adaptação mesmo, era naquela questão de Lacan que não pode unir su horizonte na subjetividade da época, nem que renuncie ao psicanálisis. Não era uma adaptação. Claro que a herramienta é a herramienta, pero me refiero en esto de que además justamente célula, ¿no? Que viene de la mano de esto. ¿Me entendés? Quiero decir, viene justamente de esa mano que es de lo que tú planteas, a eso me refería, no de la adaptación común, no, claro que la adaptación no. Y que el diagnóstico siempre lo planteo en el sentido de diagnóstico de estructura, por lo menos acá lo planteamos así, como palabra diagnóstica, que es lo que guía el sentido de la dirección de la cura, que tenemos que partir de un diagnóstico. Si vamos de acá a allá, no es lo mismo que si vamos desde más allá. No es lo mismo viajar de Montevideo a Río de Janeiro que viajar de Estados Unidos a Río de Janeiro. Entonces tenemos que saber de dónde partimos para ver hacia dónde vamos. Ahí es que planteo el diagnóstico de estructura, que en realidad lo hacemos en base a cómo estamos parados en la transferencia, digamos, ¿no? No sé, porque capaz que por tratar de hablar en portugués no se entendió, perdón. Ô, Flávia, Oi. deixa eu só complementar uma coisa. Ok, Magali, agora compreendi o que você quis dizer. Excelente a aclaração. Não, mas em relação a isso que o Nazar, né, colocou do pagamento, isso é um ponto que eu estou sentindo muita diferença. Não em função do recibo do imposto de renda. Eu me pergunto, né, que querem recibo, eu dou recibo, não é essa a questão. Mas a questão das intervenções que a gente pode fazer com o pagamento. Aquele paciente que vem com o dinheirinho todo amassadinho, e aí ele vai dando de um a um, aí ele dá uma nota, segura um pouquinho, aí dá mais uma nota, daí ele fala alguma coisa, será que vai chover? Daí dá outra nota. Essa relação meio
anal, né, analisada com o dinheiro, e aí dá aquele dinheiro dobradinho, aí dá o dinheiro dobrado, tem a menos, tem a mais no dinheiro. Essa relação muito pulsional do dinheiro, isso aí agora está limpa, está higienizada, né? Porque uma transferência não tem nada de dinheiro. Transferência é uma ordem bancária. O dinheiro não saiu da conta do paciente, entrou na minha. O dinheiro continua lá no banco. É só uma, né? Enfim. Então isso provocou uma certa higienização da psicanálise que é extremamente nefasta. Esse ponto eu estou sentindo muita saudade. De intervir em relação ao pagamento, a esse mexer no dinheiro, a maneira como o paciente mexe também, e os lapsos que ocorrem em torno disso e tal. Essa coisa de pagar pela conta, o paciente programa ali, então não tem lapso, ele programa toda semana. A transferência mexeu na transferência. Pois é, isso aí é o que eu não estou gostando, assim, estou sentindo falta de intervir em cima desse ponto. E não tem lapso, não tem coisa nenhuma aí com relação ao dinheiro. Muito bom. Gente, então, assim, quero agradecer, foi uma discussão ótima, questões super atuais, né? Obrigada, Maurício, Magali. Eu que agradeço. Renata Amato e a todos vocês, muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigado Valeu. também, Obrigada, gente. Flávia. Valeu. Beijo, Obrigada. Maurício. Beijo, Beleza. Magali. Beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau, prazer. Beleza, tchau, tchau. Obrigada.